retirado. Vamos ouvir Porfírio Silva sobre este tema, a questão da forma e, sobretudo, o conteúdo. Eu não quero desvalorizar a questão da forma. Eu tenho respeito pela pessoa Marcelo Rebelo de Sousa, tenho respeito pelo Presidente da República, é um democrata, é uma pessoa inteligente, e eu acho que o Presidente da República tem de garantir que até ao último dia do seu mandato as pessoas o veem com o respeito, com a consideração e com a atenção que o Presidente da República merece e que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, merece. Ele não pode deixar-se vulgarizar com um certo tipo de intervenções, e eu penso que um certo acumular faz correr esse risco. Eu gostaria que ele não corresse esse risco. O Presidente da República, nós não somos um regime presidencialista, mas o Presidente da República tem um papel muito importante no equilíbrio institucional em Portugal e na garantia do pluralismo. Eu queria e quero que este Presidente da República continue a fazer isso até ao último dia do seu mandato. E para isso, ele próprio tem que também tomar as suas cautelas. Sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo, a parte grave daquilo que o Presidente disse é que prolonga um mito urbano que é uma pura falsidade, e que é o mito urbano de que Portugal não tem aproveitado bem os seus fundos comunitários, que os tem gerido mal e que os tem executado mal. Todos os relatórios, e há muitos, de várias entidades, quer nacionais, quer internacionais, comunitárias, que mostram que Portugal tem aproveitado bem em termos quantitativos, portanto, muito boas taxas de execução em relação aos outros países da União Europeia, que tem feito investimentos muito relevantes para o desenvolvimento do país, e eu já começo a estar um pouco cansado desta reprodução do mito urbano de que Portugal não aproveitou os fundos comunitários. Mas está a falar no presente, dos 800 milhões em 6.600. O problema é sempre o mesmo, é que nós nunca, este mito urbano prolonga-se não estando nunca a fazer uma análise extensiva no tempo. As pessoas acham sempre que quando chega ao dinheiro tem que se começar a gastar logo. Não, é preciso programar, é preciso fazer os projetos, é preciso fazer os concursos, é preciso começar a executar. Há uma curva de desenvolvimento dos projetos. E depois há um momento final, por exemplo, agora diz-se muito que ainda não acabou o quadro anterior. É claro, há sempre um finzinho que demora mais tempo a fechar, mas o que o passado tem mostrado é que, e aqui estou à vontade, também como disse o Pedro Duarte, porque passaram governos de várias cores a fazer isto, e continuadamente as diferentes governações do país deram sempre um uso criterioso, bem aproveitado, rigoroso aos fundos. Eu pedia só o mito urbano agora, que como está a sublinhar, é sublinhado pelo Presidente da República, que diz: eu vou estar atento, aponta assim o dedo. É isso que é grave. É isso que é grave. É que o Presidente da República prolonga um mito urbano, que é uma falsidade, e que é a falsidade que Portugal tem aproveitado. Outra coisa, eu só sugeria aos portugueses que façam o seguinte exercício. Deem um passeio por qualquer terra, cidade, vila ou aldeia deste país e façam um exercício. Sempre que virem um edifício ou uma infraestrutura com uma placazinha a dizer financiado pelos fundos este ou pelo fundo aquele, façam o exercício de andar um dia a passear e imaginar tudo isso tinha desaparecido da paisagem. Ele disse inclusivamente que até promulgou uma lei sobre a contratação pública, certo, que não era perfeita, mas que era para que a responsabilidade não fosse dele. Nada é perfeito neste mundo. Nada é perfeito neste mundo. O mundo é mais complicado que aquilo que nós gostaríamos. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil conseguir fechar concursos com os preços que se queria para os concursos quando os concursos foram abertos. Há muitos concursos que estão a ter que ser fechados e reabertos noutra base, porque com a inflação e com as dificuldades de abastecimento e com a quebra das cadeias de abastecimento, há muitas coisas que já não são hoje aquilo que nós pensávamos que eram há um ano. Temos que responder a isso. Agora, ter a exigência de estar atento a isso, acho muito bem, o Presidente da República e todos nós. Agora, prolongar a ideia de que Portugal costuma aproveitar mal os fundos, acho que é errado e é injusto para Portugal. Porfírio Silva, partilha de alguma incómodo que alguns camaradas seus de partido têm verbalizado publicamente sobre este caso e a posição de Miguel Alves no governo? Eu não vou falar dos meus camaradas de partido. O Partido Socialista, felizmente, é um partido muito grande, tem gente que pensa coisas muito diferentes. Se nós andássemos sempre a comentarmos uns aos outros, nunca falávamos da vida. Indo ao caso,
Eu quero deixar claro desde logo que quem anda na vida pública tem de aceitar um grau de escrutínio maior e muito mais exigente do que a generalidade das pessoas, porque gera dinheiros públicos, porque toma decisões que impactam a vida das pessoas e isso justifica um maior escrutínio e quanto a isso nada a dizer. Aliás, há uma lei desde 87, uma lei sobre os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos que quer para a responsabilidade política, quer para a responsabilidade civil, quer para a responsabilidade... E já aqui discutimos as incompatibilidades num debate. Também. Quer para as responsabilidades criminais, há até um agravamento para certos crimes quando são cometidos no exercício de cargos políticos e é natural que assim seja. Não é a mesma coisa prejudicar meia dúzia de pessoas ou prejudicar um país ou um município por causa de uma má decisão. Agora, dito isto, o que eu vejo é o seguinte, em termos quase até estatísticos. Políticos afastados por se verem envolvidos em processos judiciais que depois não dão em nada são casos sucessivos. Ministros, secretários de Estado, diferentes partidos. Dois casos relativamente recentes de dois partidos diferentes. Azeredo Lopes e Miguel Macedo. O que é que justifica que tenham passado pelas agruras de serem apontados a dedo? Porque nestas alturas toda a gente tem muitas opiniões sempre negativas sobre as pessoas em causa, não é? E para depois serem absolvidos completamente ilibados. Se nós tivéssemos uma observação estatística que nos dissesse a maior parte das vezes quando um responsável político é posto em causa, finalmente ele é condenado e vemos que havia uma razão para o pôr em causa, nós podíamos dizer, ok, mais ou menos, grosso modo, a regra está a funcionar. Quando nós vemos que é ao contrário, que há tantos casos de pessoas que são postas em causa, que são afastadas, que são humilhadas, que são linchadas na praça pública. Mas no governo podem manter-se assim até transitar em julgado o processo. Certo. Isso também põe em causa a própria regra, que neste caso é a regra do Primeiro-Ministro, digamos assim, política. Mas antes dessa questão, eu queria só dizer outra coisa. Há muita falta de humildade na forma como nós tratamos disto. Porquê é que um processo judicial tem tantos papéis, tem tantos intervenientes, juízes, procuradores, advogados de defesa, advogados de acusação, eventualmente as polícias de investigação? Porque é preciso demonstrar, é preciso provar, é preciso comprar documentos, é preciso escrutinar a lei. Demora tempo por uma razão, porque é complexo. Mas nestes casos não. Nós ouvimos uma coisa ali, uma outra coisa acolá, ouvimos 2 ou 3 elementos, ouvimos umas referências vagas. Obviamente nenhum de nós tem tempo para andar a estudar os processos, mas no dia seguinte já temos uma opinião. Está condenado. Isso é absolutamente inaceitável. Agora, há aqui uma questão política e o Pedro Duarte começou por aí e é uma questão interessante. Tem havido uma regra, digamos, informal no governo que é se está arguido, sai. Eu acho que nós temos que estar disponíveis para pensar se essa regra tem funcionado. Como eu dizia há pouco, é quase uma questão estatística. Se essa regra desse como resultado que nós tiramos das suas funções uma quantidade de pessoas que em geral acabam condenadas, significa que a regra está a funcionar. Agora, se nós impomos essa regra, e aqui tanto pode ser o governo, como podem ser os partidos, como podem ser os próprios para se quererem poupar à circunstância, mas se nós vemos que tantas vezes essa regra dá um resultado injusto, quer dizer, removemos uma pessoa que depois fica completamente ilibada, nós mas temos que pensar... o próprio a remover. Por exemplo, o caso da Azeredo Lopes, que foi constituído arguido, decidiu por sua iniciativa. Quando a pessoa decide, nesses casos muitas vezes não é possível saber exatamente se foi iniciativa do próprio ou se foram pressões. Mas enfim, eu percebo, se uma pessoa individualmente disser eu não estou para isto, quer dizer, está no seu direito. Eu não estou para ser achincalhado, não estou para ser linchado, não estou para ser apedrejado na praça pública como se nós estivéssemos no Estado de Direito e estivéssemos na Idade Média ou na Antiguidade. Se a pessoa individualmente quer fazer isso, tem esse direito. Mas eu não estou a discutir o direito de cada um. Mas acha politicamente sustentável manter o Secretário de Estado no governo, tendo em conta isto que está a sublinhar até? Da pressão que se coloca. Não há saídas simples para problemas complexos. Quando nós pesamos as questões legais e as questões éticas, quando nós pesamos as questões de eficácia, o Estado de Estado ou o Primeiro-Ministro podem achar que ele tem toda a razão, mas que está a ficar sobreocupado com um tema que não é da sua função, ou seja, está com a cabeça noutro sítio em vez de estar na sua função. Se o próprio achar que não está para expor-se a si próprio, a sua família e os seus amigos a essa circunstância. São situações complexas. Agora, o que a mim francamente me aflige é a facilidade com que toda a gente, 10 minutos depois de ouvir uma notícia, já tem uma opinião definitiva sobre uma coisa que em tribunal demoraria meses ou anos a decidir e a apurar.